Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados, diletos irmãos, quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado através da rede social, aos irmãos que se tornaram semeadores do pedacinho do maná dos céus, que têm contribuído para manter a programação dentro das rádios, tanto da WS, ou seja, da web rádio WS, quanto da El Shaddai Vida. A sua contribuição é bem-vinda, amados. Eu não gosto de pedir oferta, mas para manter uma programação é preciso muitas vezes ofertar. Muito bem, amados. Vamos lá. Hoje eu quero falar com a família novamente, voltando a falar sobre o valor de uma família. Amados, estudar sobre a família, ela é muito importante, pois precisamos de uma família. Todos nós viemos de uma família, amados. E a família é uma constituição de Deus. Nascemos numa família, vivemos em famílias, seja ela rica ou pobre, seja essa família desconhecida ou famosa, pequena ou grande, evangélica ou não, ela é uma família. Se nós vivemos em comunidade, vivemos em família. E a família é a base da nossa vivência. Dela nascemos e dela dependemos. Na maioria parte da nossa existência, vivemos no seio da nossa família. Todos os nossos projetos, todos os nossos planos, ou seja ela voltada para o próprio plano de Deus, para a própria existência que nós temos, nós vivemos no meio da nossa família. Passamos lutas, passamos dificuldades, temos alguns problemas que nós enfrentamos. Temos alguns projetos. E muito desses projetos precisa muitas vezes ser colocado na presença de um Deus. O homem não teria criado a família se não fosse uma instituição divina, amados. Sabemos da queda do homem, sabemos da origem do homem. E o homem, na sua origem, talvez não criasse a família, ou talvez não saberia como fazê-lo depois da queda. Pois, após a queda, o homem foi expulso do paraíso. Então, amados, dependemos de Deus, e podemos ter certeza de que o homem jamais buscaria criar uma organização semelhante à família após a queda. A organização, ela foi uma regra criada por Deus.
a convivência. E tudo isso seria contrário à própria natureza pecaminosa do ser humano, à própria natureza caída e egoísta do ser humano. Mas hoje, graças à misericórdia de Deus, amado, nós constituímos uma família. Então jamais o homem teria essa condição de constituir uma organização que lhe impusesse regras, regras de convivência, contrariando seu instinto pecaminoso. A palavra de Deus diz que Deus só fez um homem e uma mulher. E mesmo assim, há uma tendência do próprio ser humano querer ter várias mulheres, ou seja, a prática da poligamania, ou seja, o adultério. Homem ter mais do que uma mulher é adultério, amado. Mulher ter mais do que um marido é adultério, segundo a palavra de Deus. Deus criou um homem e uma mulher para que ambos vivessem num só corpo, para que fosse unido num só corpo. A origem divina, pela parte de Deus, de criar uma mulher, de criar um homem para que ele fosse pai, para que ela fosse mãe, e por meio deles constituírem filhos. Esse é o plano original de Deus, para que viesse constituir a família. A família é uma instituição divina. A família é tão importante que foi criado antes da igreja. A família foi criada antes mesmo de haver uma igreja, ou de haver um estado, antes mesmo de haver uma nação, antes mesmo de haver um país. Deus criou a família. Deus não fez o homem para viver na solidão. Quando Deus acabou a criação de todos os seres viventes, Ele criou o homem, Ele criou Adão. E ao criar Adão, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, ou seja, uma companheira, que esteja com ele, ou que esteja diante dele. Ele não fez uma mulher para que esteja por trás do homem. Algumas palavras dizem assim, algumas pessoas dizem que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Essa palavra é mentirosa. Deus fez uma mulher para que ela existisse diante de um homem, para que ela estivesse à frente. Talvez você até discorde comigo, mas Deus quer que a mulher esteja diante do homem. Ele disse assim: farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2, verso 18. Deus tinha em mente a constituição da família, que o homem viesse constituir uma família, e que essa família fosse completa, mas não fosse só
como se fosse um casal, mas que tivesse filho. Por isso o Senhor previu a procriação do próprio ser humano, dizendo a Adão e a Eva: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. O que Deus estava estabelecendo nesse instante? A procriação, amado. Que o homem e a mulher pudessem procriar, pudessem coabitar ou ter um ato sexual, e desse ato constituir uma família, vindo seus filhos. Então Deus disse: enchei e multiplicai a terra. Gênesis 1, verso 27 e 28. Isso fica bem claro, amados, que a origem da família foi criada por Deus. Quando lemos Gênesis 1, verso 27 e 28. E ao lermos Gênesis 2, verso 24, isso fica mais claro ainda, que diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando essa palavra foi pronunciada, só existia um homem e uma mulher. Não existia o pai, não existia a mãe. Mas isso foi uma palavra profética, que o homem deixaria seu pai e sua mãe e unir-se a uma mulher, e ao unir-se a essa mulher seria uma só carne. A partir desse primeiro homem nasceria outros filhos, que seria pai e mãe, queria gerar filhos que seria da parte de Deus. Deus fez a família para que o homem não vivesse em solidão, amados. É isso que Salmo 68, verso 6 e o Salmo 113, verso 9 explica. Mas, amados irmãos, nós temos visto que a família, ela corre sério risco. Nós temos um arqui-inimigo, amados, que é o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus se chama Satanás, se chama Lúcifer, ou seja, o diabo, a antiga serpente, Beuzebu, ou seja, qual o nome que ele tem. Ele é o arqui-inimigo de Deus e o arqui-inimigo da família. Ele ataca a família. Ele quer destruir a família. Porque a família, ela tem a origem divina. Então o inimigo tem atacado a família de maneira implacável, amados. Tentando destruir aquilo que Deus construiu. O inimigo tem atacado a família por meio de tentações. Tem atacado os pais, pai de família, principalmente na área do próprio sexo, amados. Nos dias que vivemos um sexo livre praticamente. Esses dias eu vi através da rede social mulheres se masturbando para fazer como diz assim, o seu pronunciamento contra um candidato a governante do país, que seria o nosso governante agora, que foi eleito.
Então, o inimigo da nossa família, amados, o arqui-inimigo de Deus, ele tem atacado o ser humano através do sexo, levando o ser humano a ter um mau relacionamento, até mesmo com seus filhos. Nós temos visto, amado, que tem sido constante por meio da reportagem, mesmo dos jornais, os ataques dos próprios filhos contra seus pais, os pais contra seus filhos, os ataques aos filhos, lançando contra os pais contra os filhos. Nós temos visto isso por meio dos problemas causados através das drogas, através do sexo ilícito, através da pornografia, através dos vícios, através do homossexualismo. Hoje em dia, amados, as pessoas têm achado normal a prática do homossexualismo, do lesbianismo. Mas a palavra de Deus condena tais atos. A Bíblia é bem clara quando diz: não deitará o homem com o homem como se fosse mulher. A Bíblia é bem clara nesse sentido, amados. Então, pessoas que querem constituir um lar dizendo assim: eu tenho meu marido, eu sou homem, tenho meu marido e eu quero ter filhos. E muitas vezes o Estado, a lei do Estado muitas vezes apoia esse casal. Só que nós sabemos, amado, que segundo a palavra de Deus, isso é errado. Então vamos tentar entender a origem de um lar, o conceito de um lar. A palavra lar vem do latim, que significa lare. Então, é uma palavra que tenta mostrar que a união de um homem e de uma mulher. Precisamos, então, amados, compreender isso, que essa palavra vem para nos mostrar que existe a união de um corpo, de um homem e de uma mulher. Não é a união de um homem com homem, ou seja, de uma mulher com mulher. Para você ter um lar feliz, você que é mulher, você precisa unir-se a um homem. Você que é homem, precisa unir-se a uma mulher. Mas você que não tem desejo de unir-se a uma mulher, ou você que tem desejo de unir-se a um homem, o que o apóstolo Paulo diz? Eu gostaria que o homem fosse igual eu, que se mantivesse solteiro, mas que por causa da prostituição, cada um tem sua esposa e cada mulher tem seu marido. É melhor viver junto do que se abrasar, ou seja, de que viver pensando em sexo. E muitas vezes, como eu disse para vocês, que eu vi pela rede social as mulheres se masturbando, e a masturbação também é pecado contra Deus. Então, um lar não é apenas uma casa, é uma construção de uma família. Alguém pode morar
numa pensão, no hotel, num quarto isolado, sem ter família, sem que possa dizer que vive num lar. Mas para constituir família, você precisa construir o seu lar, para que haja um lugar que possa ser chamado de lar. Deve haver algumas condição onde vocês possam coabitar, conviver, ter amor, harmonia, ter a paz, ter um relacionamento saudável. O primeiro lar, amado, ele foi criado por Deus. Deus criou o primeiro lar dentro do jardim do Éden. Era um lugar maravilhoso, onde Adão e Eva, antes da queda, vivia em plena harmonia, em pleno amor. Eles viviam em paz. Tinha uma união saudável. Tinha uma união de alegria. Tinha uma união de harmonia. Havia nessa união felicidade. E acima de tudo havia uma comunhão com Deus. A Bíblia nos informa que todos os dias, à viração do dia, Deus descia e conversava com Adão e Eva face a face. Adão e Eva contemplavam a face de Deus, tinham um diálogo com o Pai. Nos dias atuais, amado, se Deus descer para conversar com você, você será chamado de louco. A vida não era uma vida ociosa, amado, pois Deus colocou o homem no jardim do Éden. E Deus deu uma ordem para que ele viesse lavrar e guardar o jardim do Éden. É isso que está em Gênesis 2, verso 15. O jardim foi dado para que o homem cuidasse. Foi entregue na mão do homem, na mão de Adão e de Eva. E eles eram para trabalhar. Eles eram para cuidar daquilo que Deus deu para eles. Ele não era dono do jardim. Eles eram um zelador. Ou seja, eles tinham a mordomia. Eles eram mordomo do jardim do Éden. Então, nesse lugar, havia um trabalho feliz, não havia desgaste, não havia um desgaste físico, ou seja, nem um desgaste emocional. Hoje em dia, amado, as pessoas que trabalham se desgastam, chegam nas suas casas muitas vezes cansadas, trabalho muitas vezes cansativo, trabalhos que muitas vezes causam até doença. Mas no jardim do Éden não havia doença, nem dor, nem tristeza, nem morte, porque Deus descia na viração de todos os dias para conversar com o seu filho amado, Adão e Eva. Então, amados, quero dizer para você que me segue através da rede social, é possível ter um lar feliz, um lar abençoado. É possível viver em harmonia, amados.
Aqueles que servem a Deus, a palavra de Deus diz: entrega seu caminho ao Senhor e Ele salvará a ti e a tua casa. Bem-aventurado é o homem que vive segundo o conceito de Deus. Deus chamou você e a mim, amados, para que nós vivêssemos uma vida abundante, uma vida revestida pela sua misericórdia. Cabe a mim e a você viver essa vida, constituir um lar, uma família. E você que arranjou uma esposa, amigo amado, respeite sua mulher. Você, minha amiga, que arranjou um marido, respeite seu marido. Você, pai e mãe, respeite seus filhos. Aconselhe, oriente seus filhos, mas respeite a individualidade de cada um. Não imponha seus pensamentos, ensine o seu caminho, ensine o caminho que os filhos devem seguir. Ensine a eles o caminho da vida. Mostre a eles que é melhor viver com Deus do que sem Deus. Mas não imponha nada. Não obrigue nada aos seus filhos. Eles têm o poder de escolha. Cabe a cada um de nós escolher a vida ou a morte. Por isso que Moisés falou, antes da sua morte, ele reuniu o povo de Israel e disse: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que eu lhe propus dois caminhos, o da vida e o da morte. E ele deu um conselho, disse assim: escolha, pois, o caminho da vida, para que vivam vocês e a tua posteridade. Nós que somos pais, vocês, amada irmã que me ouve, que são mãe, você quer que seu filho viva uma vida abundante, então aconselhe eles o caminho da vida, proponha a eles o caminho da vida para que eles vivam e seja feliz. Mostre a eles também o caminho da morte. O caminho da morte conduz ao inferno. O diabo e seus anjos estão de braço aberto para receber aqueles que irão para o inferno. Mas mostre para os seus filhos que é melhor seguir o caminho da vida, onde Cristo está sentado à destra do Pai, onde Ele tem galardão, coroa, para dar para aqueles que obedecem a sua palavra. A palavra de Deus diz que aquele que se ajunta com Deus se torna um só espírito em Deus. Eu e você, amados, que seguimos a Deus, somos seres espiritual, comprado, lavado, redimido, purificado no sangue do Cordeiro de Deus. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda paz. Eterno e soberano Deus, Pai amado, eleva minha alma perante a tua presença. Glorifico, Pai, teu nome, exaltado seja o Senhor, Deus supremo, Deus dos deuses, o único Deus verdadeiro. Que o seu nome seja exaltado, proclamado, adorado por todos os habitantes da terra, porque não há Deus semelhante a ti. Um Deus que faz benevolência até 1000 gerações para aqueles que te buscam. O Senhor prometeu
bênção extraordinária para aqueles que seguem a Ti. A Tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas se eu estiver no esconderijo do Senhor, então eu serei poupado. O mal não poderá atingir minha vida, o mal não poderá atingir a minha família, o mal não poderá destruir a minha felicidade, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é a rocha da minha salvação. O Senhor é meu escudo forte, a minha fortaleza. O Senhor que me levanta quando eu caio. O Senhor que me socorre no momento da angústia. Então eu louvo a Ti e glorifico a Ti e digo muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.